Já tá online. Que bom. Tem tempo pra ver se alguém entra. A Jane entrou. Já entrou alguém. Tá, aí na hora que só põe o espaço dele assim, que tiver com os minutinhos, não correr o risco. A Miriam entrou. Ó. Muito bom dia a todos. Espero encontrar todo mundo bem em casa, nesses dias difíceis que nós estamos passando. E que Deus esteja conosco enquanto nós conversamos um pouquinho e pensamos um pouquinho sobre oração. Eu quero começar dizendo que esse é um estudo que eu vinha fazendo para mim, um estudo pessoal, e eu gostei muito de estar fazendo, esse estudo me ajudou bastante, e por conta disso eu fiquei com esse desejo, com essa intenção de compartilhar, de passar para mais pessoas, de repente, poderem aproveitar desse estudo também. Eu quero dizer que ele é um estudo que ele é baseado em um site, eu vou deixar o link depois que leva para esse site. Esse estudo, na verdade, ele não tem em português ainda, ele só tem em espanhol. Eu vou deixar o site onde tem esse estudo em espanhol. Eu vou deixar também em português, tá? O site em português, que é Biblecourse. E apesar de não ter esse estudo sobre a oração, ele tem diversos outros estudos que são muito bons também. E quem tiver em casa com tempo livre, né, quiser aproveitar para fazer algo que possa ser proveitoso, pode dar uma olhada lá nesse site, ele tem muito material de estudo. E esse estudo em espanhol eu já tenho feito uma tradução dele para o português e faltam alguns pequenos detalhes, mas em breve eu vou colocar no meu blog ele em português e aí eu compartilho também aqui com vocês, tá bom? Como eu disse, a ideia é nós falarmos um pouco sobre oração, nós pensarmos um pouco sobre oração. Nesse momento em que o país e o mundo está passando por uma situação tão difícil, eu acho que a oração é uma arma muito poderosa que a gente tem. É uma arma que pode nos ajudar a nos aproximar de Deus como pessoas, como indivíduos, pode nos aproximar de Deus como igreja, mas eu acredito que também pode aproximar a nossa nação e pode aproximar todas as pessoas que estão próximas de nós a Deus. E como começar a falar sobre oração? Eu queria fazer uma reflexão com vocês, eu queria que a gente pensasse um pouco para trazer uma atmosfera propícia aí para esse nosso estudo. E aí depois, evidentemente, a gente vai examinar textos bíblicos, porque, na verdade, o que importa é a Sagrada Escritura, né? Quando a gente pensa em matéria espiritual. Agora, talvez eu possa começar dizendo que eu não acredito em oração. Eu não acredito no poder da oração, eu não acredito que a oração tem poder. Também não acredito que algumas orações são mais poderosas do que outras. Parece um jeito estranho, né, de começar a falar sobre oração, começar dizendo que eu não acredito em oração. Mas não, de fato eu não acredito em oração. Eu acredito em Deus. E é Deus quem é poderoso.
É Deus quem responde à oração. Ou não, não é verdade? O conhecimento que temos de Deus é o que vai definir a nossa maneira de falar com Deus. A oração, ela gira em torno de quem é Deus. Ele é o Deus soberano, transcendente, santo, infinito, eterno, onipotente, onisciente, justo e misericordioso. Por isso eu não acredito em oração ou no poder da oração. Eu não acredito no poder de palavras que saem da minha boca ou que saiam do meu pensamento. Eu acredito nesse Deus impressionante, esse sim, que detém todo o poder e que ele sim pode responder às nossas orações. Portanto, o foco da oração está em quem Deus é, em quem eu acredito que é esse Deus com quem eu estou falando. Porque é isso que vai definir a maneira que eu vou entrar na presença desse Deus em oração. Se nós pensarmos em alguns personagens bíblicos, quando Moisés se apresentou diante de Deus, o que aconteceu? Ele tremeu lá no Monte Sinai. Daniel desmaiou. O apóstolo João, como nós vemos no Novo Testamento, ele caiu como se estivesse morto. E aí eu pergunto, como é que você se coloca diante de Deus quando você vai iniciar uma oração? Será que é algo parecido com Deus? Eu sou finito, fraco, ignorante, cheio de pecado e eu estou perdido? O homem perdido, o homem está perdido e ele precisa de um Salvador. E na verdade ele tem um Salvador. E esse Salvador é um Deus transcendente, é um Deus que está além de tudo aquilo que foi criado. Um Deus com tamanho poder para criar todo esse universo. E ele é tão necessário que se a gente retirar esse Deus como explicação para a existência de tudo, qualquer teoria que surge, ela chega a beirar o absurdo. Sem contar que sem a existência desse Deus, não haveria nem razão para existirem princípios morais ou éticos. Por que não roubar? Por que não matar? Por que não ser corrupto, se não existe um Deus a quem eu vou prestar contas depois? O ser humano precisa saber sobre Deus. E eu digo saber sobre Deus e não sentir Deus. Porque está muito na moda hoje em dia sentir e não pensar. Então as pessoas dizem, eu não preciso entender Deus, eu preciso sentir Deus. Como eu disse, o que importa em matéria de religião são as escrituras sagradas. E em nenhuma parte das escrituras nós encontramos alguém sentindo Deus. Isso é muito perigoso para as pessoas, pois sentir Deus faz com que elas acreditem em um Deus que é apenas fruto da sua própria imaginação. Cuidado, pois se você está orando para um Deus que é fruto da sua imaginação, você nunca vai ter a sua oração ouvida pelo Deus vivo e verdadeiro. E pior, porque se você não estiver falando com esse Deus que é vivo e que é verdadeiro, você também nunca vai ser capaz de ouvir esse Deus que é real. Estará apenas ouvindo a voz da sua própria imaginação. Se você quer um conselho de Deus que está por toda a Bíblia, o homem precisa se humilhar diante de Deus para ouvir, para acreditar, para obedecer e para viver. Trate a oração com reverência. Não tenha pressa na presença de Deus. Tema a Deus. Ajoelhe-se. Trema. Renda-se. Renuncie. Transborde de gratidão a Deus. Alegre-se. Louve a Deus. Oração não é uma técnica. Oração é o homem se humilhando
diante do seu Criador. Oração não é uma tentativa de fazer com que Deus realize as nossas vontades. Oração é um clamor que a gente faz a Deus, pedindo para que Ele nos ensine a dizer: seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. É dizer: Deus, eu preciso de Ti. Conhecer a Deus muda a maneira de pensar, a maneira de viver, a maneira de tratar as outras pessoas. Aprender a orar é aprender a conhecer a Deus. E o estudo de oração, ele é um estudo profundo sobre Deus. E agora, como eu disse, vamos começar a entrar no texto bíblico para ajudar a gente, a refletir um pouco sobre esse tema. Se alguém quiser acompanhar a leitura, nós vamos fazer pequenas leituras no capítulo 11 do livro de Lucas. Nós vamos começar no versículo 1. E o foco nesse estudo, nesse primeiro estudo que nós vamos fazer, está no pedido que os discípulos fizeram a Jesus, como nós vamos ler aqui agora. Que pedido foi esse que eles fizeram? Eles disseram a Jesus: ensina-nos a orar. Vamos ler? Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler por enquanto apenas o versículo 1 até o versículo 4, onde está escrito assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Até esse momento, os discípulos eles já tinham ouvido Jesus ensinar com autoridade, eles já tinham visto Jesus realizar grandes milagres, eles já estavam impressionados com o poder que Jesus tinha. Agora, não é interessante que eles tenham pedido a Ele simplesmente: ensina-nos a orar? Nós podemos nos imaginar como pessoas que estão com saudade de casa. E a única coisa que pode amenizar um pouco essa nossa saudade é a oração. A oração é uma necessidade, é um instinto natural daqueles que amam a Deus e buscam estar na sua presença. Esse texto de Lucas 11, ele é o maior tratado sobre oração que existe no mundo. Tanto esse texto como os outros correlatos dos outros evangelistas que também narram Jesus ensinando eles a orar. Se alguém pretende aprender como orar, não pode deixar esses textos de fora, né? E a alegação dos discípulos foi que João Batista ensinou os discípulos dele a orar e por isso eles queriam que Jesus ensinasse eles a orar também. Foi isso que a gente viu aqui no versículo 1. Agora é provável que muitos de nós que conhecemos um pouco a Bíblia, quando pensemos em João Batista, nos lembremos dele como um pregador que vivia no deserto, que comia gafanhotos e que suas roupas eram feitas de pelo de camelo. Né? São coisas que quando a gente para pensar em João Batista, vem à nossa mente. Mas olha que interessante, os discípulos conheciam João Batista como um homem de oração. Ele era um mestre de oração. Lembrando do povo hebreu, quando ele foi liberto da escravidão do Egito, ele murmurava, aquele povo murmurava e pedia para voltar, porque eles tinham sede. Olha que interessante, eles estavam livres, mas eles eram capazes de desejar a escravidão
por causa da sede que eles estavam sentindo no meio do deserto. A liberdade, por si só, não representa nada. O ser humano ele se afasta de Deus, buscando essa tal liberdade, achando talvez que por não cumprir as regras que esse Deus passa para nós, eles vão encontrar felicidade, né? Eles vão poder ser livres, vão poder fazer o que quiserem. Mas, na verdade, a humanidade ela é sedenta de Deus. E se afastar de Deus não traz alívio nenhum. E a oração é o caminho mais natural para a gente suprir essa necessidade que nós temos de Deus. Ninguém pode sobreviver no deserto sem água. E da mesma forma, ninguém pode viver bem sem Deus. Agora, um ponto que eu quero que a gente pense nesse momento do estudo que nós estamos é que oração é fé. Se nós tratarmos a oração como se tivesse algo a ver com magia, ou como se houvessem palavras mágicas que nós pudéssemos dizer, como se fosse um ritual, na verdade isso transforma o nosso relacionamento com Deus em idolatria, né? E será que não parece que é isso que muitos pregadores da TV fazem? Pregadores famosos, né, com igrejas, mega igrejas. Porque eles dizem assim, eu declaro. Eles dizem para as pessoas, tomem posse, eu determino. Isso para mim demonstra muito mais ganância e uma forma de tentar explorar a Deus. Na verdade, esse tipo de oração me assusta. Agora, por outro lado, se nós oramos pouco, ou se não oramos nada, é porque simplesmente nós não confiamos em Deus. E se por acaso nós ficamos decepcionados com o resultado de nossas orações, é porque estamos nos colocando no lugar de Deus. Olhem só. Como se Deus tivesse que responder às nossas orações exatamente como nós achamos que Ele deveria fazer. De qualquer forma, nós não devemos orar por causa das coisas que podemos obter de Deus. Nós devemos orar porque confiamos em Deus e simplesmente porque Ele é Deus. Os discípulos não pediram para aprender a orar para realizarem seus desejos egoístas, mas porque eles sabiam que Jesus tinha um relacionamento íntimo com o Pai Celestial e eles ansiavam por terem isso também. Então eles entenderam que orar é mais do que apenas falar com Deus. Orar é mais do que ouvir a Deus. Orar é você estar com Deus. Eu sei que muitos de nós, e quando eu falo nós, eu estou pensando nessas pessoas que realmente são de igreja e que têm o hábito de ler a Bíblia e se preocupam em procurar aprender, em estudar. Eu sei que muitos de nós já participamos de diversos estudos sobre oração. Eu mesmo participei de vários, eu já dei alguns estudos sobre esse tema. Agora, o que eu me pergunto, sempre me perguntei e até enquanto fazia esses estudos de forma pessoal, eu continuava me perguntando isso. Por que esses estudos eles têm nos ajudado tão pouco a aprender a orar? Por que será? É porque não existe uma fórmula para se aprender a orar. Não existem técnicas que vão melhorar a nossa oração. Só se aprende a orar orando. Eu posso até usar como exemplo essa live que eu estou fazendo hoje. Talvez eu não saiba interagir com vocês da melhor forma, peço desculpa por alguma coisa que não dê muito certo, mas a gente só aprende a fazer as coisas fazendo.
Então, conforme os domingos forem passando e nós formos fazendo esses estudos juntos, eu vou aprendendo a lidar com essa tecnologia. E orar é a mesma coisa. Só se aprende a orar orando. Infelizmente, alguém que só ora pensando no que pode ganhar alguma coisa, né? Pensando que pode ganhar alguma coisa de Deus, vai se decepcionar e vai acabar não orando muito. A oração, ela deveria ser a primeira coisa que fazemos antes de fazer qualquer coisa. Tem uma frase lá em Lucas 18:13 que diz assim: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Essa frase é uma oração. Oração é confissão. Oração é submissão. Oração é aceitar que estamos precisando de ajuda. Oração é obediência. Orar é viver com Deus, é andar com Deus. E nós precisamos aprender a nos entregar à oração. Como eu disse no começo desse nosso estudo, eu falei que eu não acreditava no poder da oração e eu disse que isso era porque eu acreditava em Deus, não é? Mas agora eu quero que a gente pense que oração é poder. Vocês já pararam para pensar no privilégio fantástico que os discípulos tiveram? Entre diversas coisas que a gente pode pensar pelo fato deles terem andado com Deus, com Jesus, né? Quantos privilégios eles não tiveram, mas um desses privilégios é que eles puderam ouvir Jesus orar. Eles viram Jesus ensinar, eles viram Jesus curar, e eles o viram fazer diversos milagres, mas eles viram que Jesus tinha uma vida de oração. Então, o exemplo de Jesus para aqueles que eram seus discípulos não ensinou eles a orar um pouco, né? Ou a recitar alguns versos decorados e chamar isso de oração. Ficar repetindo e repetindo e repetindo as mesmas frases. Não dá para dizer que alguém aprende isso com Jesus. Eles viram tudo que Jesus era capaz de fazer e ainda assim ele era capaz de passar uma noite inteira em oração. Então, possivelmente, os discípulos pensaram, né? Poxa, se Jesus precisa orar, imagine nós. Se a oração era tão importante para ele, imagine para nós. E se nós pensarmos, não como indivíduos, mas como igreja, será que a oração não deve ser um dos principais trabalhos da igreja? Muitas orações na igreja, infelizmente, elas não passam de clichês, né? São como frases decoradas ali. Você vê que é como se fosse uma formulinha e muitas orações elas são muito parecidas, né? Semana após semana. E eu penso que as orações em público, elas devem ser dirigidas a Deus, não à plateia ou não ao homem. Então, as nossas orações em público, elas não devem conter palavras bonitas ou palavras difíceis para parecerem orações melhores. Será que nós oramos pensando no que os outros esperam ouvir? Ou será que nós estamos orando por aquilo que é necessário? Infelizmente, muitas orações que soam bem, elas são ocas, pois são produzidas unicamente com a intenção de parecerem orações bem feitas. Então, se nós lembrarmos quando a igreja primitiva, a igreja que a gente encontra ali no Novo Testamento, quando ela orou, o lugar em que eles estavam tremeu. Se quiser, confere isso depois lá em Atos capítulo 4, versículo 31. Agora, hoje em dia, será que pelo menos o meu coração treme quando a igreja ora? A oração é o mandamento mais mencionado na Bíblia, mas talvez seja um dos menos obedecidos. A oração ela faz saber quem realmente nós somos
e talvez fique evidente o fracasso de muitas congregações quando nós percebemos como elas têm orado, né? A oração impede, por exemplo, que o trabalho da igreja seja corrompido pelo orgulho. E a oração é a coisa mais prática que um cristão pode fazer. E para ajudar, vamos pensar um pouco na forma da oração. De que forma nós devemos orar? Jesus aqui em Lucas capítulo 11, ele usou um modelo, ele usou um esboço, ele usou uma forma, não é? Tudo na vida começa pelo básico, começa pelo simples. Ninguém aprende a escrever começando por criar um livro, um best-seller. Da mesma forma, um músico que hoje é talentoso, ele precisa ter começado aprendendo primeiro as 7 notas musicais, né? Ele vai começar lá com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E com o tempo ele vai desenvolvendo isso. Por isso, a resposta de Jesus aos discípulos foi uma oração modelo, né? Que é conhecida como oração do Senhor ou muito conhecida como oração do Pai Nosso. E é por aqui que devemos começar a aprender a orar. Quando a gente olha para essa oração ensinada aqui em Lucas 11, a gente percebe que não tem nada de místico nela. Jesus não ensinou nenhum segredo aos seus discípulos, não desvendou nenhum mistério. O que ele ensinou foi incrivelmente simples. Parece que uma coisa que Jesus queria que eles entendessem é: oração é perseverança. Se você não investe tempo e qualidade na sua oração, se você não se envolve com a sua oração, por que é que Deus iria se envolver? Se você não está disposto a lutar em oração, por que você acha que Deus deveria te ouvir? Orar é pensar, é se submeter, é pedir, é buscar, é chamar a Deus. E você precisa continuar buscando, chamando, clamando. Deus não é como um gênio da lâmpada, onde você faz um pedido e imediatamente ele responde, ele satisfaz os seus desejos. A oração é uma coisa difícil, ela leva tempo. A oração, ela requer as nossas vidas, não apenas os nossos lábios. Então, quando Jesus orava, nós percebemos que ele conhecia a Deus. Quando ele nos ensinou a orar, percebemos que ele também nos conhecia muito bem. E ele ilustrou essa ideia de perseverança com uma parábola sobre 2 amigos, né? Vamos continuar lendo o texto para a gente ver essa parábola? Lucas, capítulo 11, vamos continuar aqui a partir do versículo 5. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Quando nós enfrentamos alguma dificuldade, geralmente nós recorremos aos nossos amigos. A visão que esse texto mostra, às vezes nem parece que seja um grande amigo assim, pela dificuldade que teve em ajudar. E o que o texto está dizendo mesmo que a pessoa não esteja disposta, mesmo que ela não esteja ali com vontade de te ajudar, pela sua persistência, ela vai acabar te ajudando. E de certa forma, ou de certa forma não, isso pode ser aplicado também ao nosso Deus, porque apesar de nós buscarmos a Deus e nos sentirmos fazendo parte da família dele, por causa do nosso pecado, nós somos inimigos de Deus. E o que esse texto está dizendo ainda assim,
se nós pedirmos a Deus, se nós clamarmos a Deus, se nós tivermos essa persistência em oração, Deus ele vai acabar nos ajudando, ainda que nós não mereçamos, não é? E mesmo quando nós estamos lidando com os nossos melhores amigos, nós escolhemos muito bem o momento e o lugar para conversarmos com eles sobre esses assuntos, principalmente se a gente vai pedir alguma coisa para eles, né? E, geralmente, meia-noite não é a melhor hora para fazer algo assim. Acordar alguém tarde da noite nem parece que vai ajudar a gente a conseguir aquilo que a gente está querendo, né? Mas se o motivo for sério, né, e se a amizade com esse amigo for de fato verdadeira, certamente ele vai acabar nos ajudando. Ele vai entender essa nossa perseverança, né, insistência em ter procurado ele em uma hora pouco apropriada. Com Deus não é diferente. E se um bom amigo já nos ajudaria por gostar de nós, não existe ninguém que nos ame mais do que Deus. E a oração ela só pode ser poderosa por causa do Deus que ouve a oração. Então nós precisamos aprender a orar e a perseverar em oração. E jamais pelo que eu posso receber, mas por causa de quem está ouvindo a oração. É bom orar pelo simples fato de Deus ser Deus. E por eu estar me colocando na presença desse Deus de forma consciente. Porque Deus está conosco 24 horas por dia. Mas quanto tempo eu passo conscientemente com Deus? Isso é muito importante saber. E jamais nós esquecermos enquanto estivermos orando. Mas mesmo assim, Jesus nos diz, né, no restante desse texto, ó, vamos terminar agora até o versículo 13. Vamos ler Lucas 11, do versículo 9 em diante. Ó. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, como eu já disse, se eu estiver pensando apenas em receber algo nas minhas orações, dificilmente eu vou receber. Agora, se nós estamos aprendendo a orar de forma correta, a gente deve saber que Deus está, sim, disposto a atender as nossas orações. Tem alguém que fez um estudo e diz que na Bíblia existem 667 pedidos que foram feitos e 654 respostas foram atendidas nesses pedidos. É uma porcentagem bem alta, né? Deus, ele é um Deus de promessas e ele é um Deus que cumpre as suas promessas. E se Jesus aqui nesse texto, ele nos diz para a gente pedir que nos será dado, para a gente buscar que acharemos. Evidentemente não devemos duvidar de uma afirmação tão clara feita por Jesus. A Bíblia nos ensina que grande é a fidelidade de Deus. E Jesus, ele nos ensinou a chamarmos nosso Deus de Pai. Não é isso que ele ensinou nessa oração? Ele nos ensinou a dizer, Pai nosso que estás no céu. Isso é maravilhoso. Agora, se os nossos pais terrenos se esforçam para suprir as nossas necessidades, quanto mais o Pai Celestial, que nem precisa se esforçar para fazer isso, porque Ele é todo poderoso. Bom, eu acho que assim é uma boa forma para nós terminarmos esse nosso primeiro estudo. E é bom nós pensarmos que oração ela deve estar no topo das nossas obrigações.
Ainda mais nesse momento de pandemia, né? De isolamento que estamos vivendo, onde é tudo tão difícil. Então, seria bom se nós, que de fato somos filhos de Deus, somos a família de Deus, eu até coloquei isso numa outra postagem, que nós estivéssemos unidos em oração, pedindo pelo nosso país, pedindo pelos nossos governantes, pedindo pelas nossas famílias, pedindo para que Deus nos ajude com o emprego, com a nossa condição financeira. É um momento de clamor, é um momento em que de fato nós estamos precisando muito de Deus, precisando muito da ajuda de Deus. E oração ela deve ser sempre a nossa primeira palavra do dia. E a oração ela deve ser sempre onde começamos qualquer coisa que nós formos fazer, e também deve ser a última palavra em qualquer assunto, como agradecimento a Deus. Porque vocês já pararam para pensar o quanto Deus faz por nós? O quanto Deus cuida de nós? Então, eu espero que nessa primeira aula nós tenhamos aprendido algumas coisas importantes sobre a oração. Eu acho que um dos fatos que mais me marcou nesse estudo, quando eu fiz ele de forma pessoal, é pensar em para quem eu faço as minhas orações. Quem é esse Deus em quem eu acredito? Por que é que Ele ouviria as minhas orações? E nos próximos domingos nós vamos continuar sobre esse assunto, vamos ler outros textos. E se quiserem comentar alguma coisa, se quiserem fazer alguma pergunta, depois a gente pensa em que forma eu posso tratar disso. Como eu disse, eu vou aprendendo daqui como lidar com essa tecnologia, e se vocês quiserem, do outro lado aí, vocês vão me ajudando, tá bom? Que Deus abençoe a todos, eu espero que todos tenham uma ótima semana, mas principalmente eu espero que seja uma semana de muita oração. Um grande abraço a todos.